Você já se relacionou com pessoa narcisista? Eu postei aqui no meu canal um vídeo que fala de uma falange de espíritos que entram no pavilhão mental dos masculinos para seduzir as mulheres. Quando as mulheres estão bem apaixonadas, eles insultam a mulher na esperança de que ela se suicide. Eles se alimentam do sofrimento e da dor feminina. E tem uma internauta que comentou o seguinte: Elias, esse caso também não se assemelha a um relacionamento com o narcisista, que tem esse tipo de atitude? Seria um bom tema, pois na neurociência em que eu estou inserida, com o meu trabalho de conclusão do curso, tem muito dessas características de manipulação, onde o narcisista busca suprimento no sofrimento da vítima. Bom, por qual entendimento eu me pauto? De que a pessoa precisa agregar informações na consciência que é em si, perante o cosmos. Eu sou uma consciência, você é outra, e que ao final nós somamos uma consciência única, que é a consciência do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso Criador se dividiu muito para que ele possa contemplar as N faces, até porque ele é de natureza infinita. Então, existem infinitos formatos de pessoas, infinitos formatos de consciência. No entanto, o Criador nos deixa claro aquilo que unicamente serve para todos, é o bem comum. Enquanto a consciência não entender que o bem do entorno é o bem dele, ele está ainda em processo ali de purificação, de polimento da consciência que representa. Então, existem espíritos que realmente agem dessa forma, por muitos motivos. Alguns agem dessa forma porque eles acham divertido isso, mas a maioria também faz isso porque capta energia negativa para levar para outra dimensão. Quando a mulher sofre, quando uma pessoa sofre muito, quando uma pessoa chora, tem sentimentos de raiva, quando uma pessoa se suicida, tudo isso libera energia negativa. E tem muitos seres ali que ficam esperando essa energia negativa porque isso é alimento para eles. Agora, a questão do narcisista, ela pode, do meu ponto de vista, o narcisista é alguém que está num processo de polimento. No dia que essa pessoa entender que ela não está chegando a lugar nenhum, olhando tão somente para ela mesma, não observando o bem comum, no dia que ela tomar esse conhecimento, que ela sentir que está errada, então ela vai passar para um processo de crescimento, de desenvolvimento, que virá de encontro à aprovação do Todo-Poderoso, podendo se tornar uma consciência mais significativa perante o cosmos do qual faz parte. Enquanto isso não acontece, é arbítrio dessa consciência ser o que é, porque o Todo-Poderoso deu livre-arbítrio para todas as suas consciências. Então, quem não quer evoluir, não se pode fazer nada. Vai reencarnar, reencarnar, mas não deixa de arcar com as suas consequências. Porque quando a pessoa se determina por ser narcisista, não se preocupa com o que o Mestre Jesus Cristo pediu, que é amar a todos indistintamente. Proveja o bem para todos. Quando a pessoa ela não segue esses preceitos, ela está por si mesma, fazendo mais do mesmo. Ela está numa frequência negativa que vai diminuindo ela. A cada vez que ela reencarna, ela vai se tornando menos, com menos capacidade, até o dia que ela vira numa gelatina consciente. E essa gelatina consciente vai ser utilizada pelos senhores do mal, porque é só eles que vão querer essa gelatina aí. Tá? Então, por isso, quem busca conhecimento, quem se preocupa com o entorno, com o Todo-Poderoso, que é o nosso dever, vai se sair bem, porque vai reencarnar cada vez mais polido e, em algum momento, você vai ganhar cargos melhores, maiores.
Nikola Tesla, por exemplo, veio e fez um excelente trabalho aqui no globo. E quando ele desencarnou, com certeza ganhou um trabalho melhor ainda. Eu já ouvi falar e acredito que seja verdadeira essa informação, de que Nikola Tesla é responsável por uma aura que protege a Terra. Eu não estou lembrando o nome dessa aura pela qual ele é responsável, mas envolve energia. E pode ter certeza que, por se tratar do controle de algo tão importante aí e planetário, pode ter certeza que Nikola Tesla tem prazer em ser o ser que é no grau de polimento em que ele se encontra. Então é isso aí. Qual é o limite para o crescimento de uma consciência de um ser? Qual é o limite? Não existe limite, nem céu, nem nada, porque é infinito. Nós representamos o Todo-Poderoso e ele é infinito. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo tem fim. Então não tem como mensurar as medidas do Todo-Poderoso e nós somos parte dele. Então o ideal é que nós venhamos a nos tornar polidos, para nos tornarmos aí grande na história, no cosmos. Jesus Cristo, por exemplo, é um ser que nunca regrediu, cuida para não errar, porque ele se mantém no poder do bem. Então, a questão do narcisista, para mim, é uma pessoa que só mesmo o dia que ela querer evoluir, ela vai conseguir mudar. Enquanto isso não acontecer, ela está sujeita a todos os riscos aí. Ela pode, pelas frequências negativas pela qual ela se pauta, ela pode em algum momento cair para a escravidão. Todo tipo de frequência e de destino ela pode ter, mas todos negativos, porque não está ali pensando no bem comum. É preciso que a gente enxergue o nosso próximo como a nós mesmos e jamais ser uma pessoa vingativa, porque o amor incondicional cura tudo. Por que que os seres maus são maus? Porque não acreditam no amor, não acreditam no bem. Então, e o ideal é isso, que você seja uma pessoa cristã, fazendo aquilo que serve aí para todos. Agora, quem não quer ser bom, ser benevolente, não se pode fazer nada, fica a critério e a cargo do próprio ser, porque livre-arbítrio consiste nisso. Você quer subir na escala cósmica ou descer. O descer envolve a escravidão. E muita gente nem sequer está consciente disso e está caminhando para lá no escuro. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder a um comentário seu. Eu leio a 100% dos comentários, mas nem sempre consigo responder a todos, até porque cada resposta exige um tempo de raciocínio. Mesmo assim, você deve manter a alegria, porque quando você entra no meu canal, você entra numa frequência do bem. E você ressona sim com o que prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem indistintamente para todos, o amor cristão, e não todo poderoso só para mim, ou só para um, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã, você sai sim do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades que estão aí pelo caminho, tentando fazer você descer na escala da evolução. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova é que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.